Olá, boa noite. Que bom estarmos juntos novamente, reunidos, por uma palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que esta noite sejamos envolvidos na paz, no amor do nosso Mestre Jesus. Que a espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa, possa estar conosco, abrindo nossas mentes e nossos corações para mais este aprendizado. Quem vai nos trazer a explanação do Evangelho hoje é o seu Hilário Rocha, concluindo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agradecemos a ele por mais esta palestra, que ele vai graciosamente nos trazer todo o ensinamento da doutrina do Espiritismo. Gostaríamos também de agradecer a quem tem contribuído com a campanha do Quilo, né? A campanha Alta de Souza, que a nossa casa há tantos anos vem apoiando as famílias que necessitam das cestas básicas, né? Distribuídas todos os meses, no último final de semana de cada mês. Quem ainda não contribuiu e quiser e puder fazer a sua contribuição, nós estamos fazendo a coleta dos alimentos não perecíveis. Nas manhãs das segundas-feiras, tem uma pessoa lá na casa, das 9 às 11 horas, recebendo as doações. Somos muito gratos que, mais uma vez, podemos formar aí as cestas para cerca de 20 famílias que são atendidas pela casa, todos os meses, né? Então vamos agora ficar aí com a palestra do Hilário, e se Deus quiser estaremos juntos novamente na próxima semana. Uma boa palestra a todos, fiquem em paz e se mantenham seguros. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe e mais uma vez ilumine o nosso encontro, desejando que este encontro seja altamente produtivo, bastante cheio de esperança, de otimismo, de bom ânimo, e que a nossa palavra, orientada pelos benfeitores da espiritualidade, ela possa realmente atingir o endereço exato dos corações que vão nos ouvir na noite de hoje, quer encarnados pelas mídias digitais, quer também desencarnados, seja aqui ou então nas residências daqueles que forem fazer este estudo. E hoje, meus irmãos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós percebemos que este capítulo, ele é extremamente rico. Ele tem uma série de lições muito valiosas e que são dirigidas a todos nós, a cada um de nós que está suportando a sua quota de provas e de expiações neste planeta Terra. Inclusive, meus irmãos, neste momento pandêmico que estamos atravessando, onde não poucas vezes o desânimo tenta fazer morada nos corações, nós podemos perceber claramente que este capítulo se encaixa como uma luva para esta situação atual, porque ele nos dá um suporte espiritual muito sólido, uma base bastante alicerçada nos valores morais e com explicações à luz do Espiritismo que fortalecem o nosso coração e que muitas vezes nos tiram da angústia, do torpor, da indiferença e da apatia. Então nós vamos começar estudando, meus irmãos, a respeito da felicidade. Este capítulo nos fala que a felicidade não é deste mundo. Felicidade sem máculas, meus irmãos, felicidade sem nesgas, sem espinhos,
sem problemas, sem dificuldades, aqui no nosso planeta Terra, não existe. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, numa morada de Deus, onde os choques de retorno se fazem com muita intensidade na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Até porque os Espíritos nos ensinam muito neste capítulo. Existem dores que nos alcançam, lágrimas que assomam as comportas dos nossos olhos, motivadas por problemas do passado, por querelas que ficaram lá atrás, por pendências que nós ainda não conseguimos resolver. Os companheiros devem estar ouvindo a badalada do carrilhão que nós temos aqui em casa. Aqui em casa nós temos 5 relógios, meus irmãos. Então, nem que nós queiramos, nós somos capazes de perder a hora, porque são 5 relógios funcionando. Se ouvirem uma batida de cuco, não se impressionem. Então, a felicidade, meus irmãos, ela não existe. Aquela felicidade ilusória, da criatura não ter problema, da pessoa não ter dificuldades, isso não existe. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos apercebemos com os seguintes pensamentos: ai, mas a vida do vizinho, como é uma vida cor-de-rosa, ele não trabalha naquele lugar onde eu exerço as minhas atividades, ele tem uma casa muito bonita, ele tem filhos que não dão trabalho, o seu carro é do último tipo, todo fim de semana ele vai para a praia. Nossa, é uma vida que eu queria ter. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos apercebemos com este tipo de pensamento, querendo viver a vida da outra pessoa, querendo ser feliz à moda do outro, buscando a felicidade fora de nós, buscando felicidade nos gozos terrenos, nas situações passageiras desta vida, quando na verdade, meus irmãos, nós podemos desfrutar na terra de uma felicidade relativa. E o que é esta felicidade relativa, meus irmãos? Os Espíritos explicaram para Kardec em O Livro dos Espíritos, na parte 4ª do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Kardec perguntou: muitas vezes a felicidade de um é a desgraça do outro. A desgraça do outro é a felicidade do um. Existe uma medida comum, uma maneira correta para a felicidade de todas as criaturas na Terra? E os Espíritos responderam: existe sim para todos os espíritos encarnados uma medida de felicidade. E esta medida de felicidade é a seguinte: para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a confiança em Deus e a fé no futuro. Então nós podemos ter essa felicidade relativa que se baseia principalmente, meus irmãos, no cumprimento do dever, na tranquilidade da consciência, no contentar-se com aquilo que se conquistou. E se nós olharmos para a nossa vida e fizermos uma análise séria e honesta, sem cobrança, mas uma análise numa boa, uma análise calma, uma análise responsável, nós podemos perceber, meus irmãos, quantas coisas nós já teremos conquistado nesta vida. Quantos de nós conseguiram edificar um lar? Quantos conseguiram constituir uma família? Quantos conseguiram trabalhar durante muitos e muitos anos e até hoje trabalham
sem estarem desempregados. E quantos de nós, meus irmãos, embora distanciados socialmente, não podendo visitar as pessoas, não podendo cumprimentar, não podendo abraçar como nós gostaríamos, quantos, meus irmãos, estamos tendo a felicidade de respirar sem o uso de aparelhos? Quantos estamos abrigados debaixo do nosso teto, no cantinho do nosso lar, e que nós poderíamos falar, o cantinho do coração? Então, se nós fizermos essa análise e procurarmos confiar em Deus, saber esperar as coisas acontecerem com paciência, sem inveja, sem ciúme das outras pessoas, nós poderemos medir o quanto nós somos felizes, meus irmãos. Outro dia, o Papa Francisco soltou uma mensagem numa conta de Twitter que ele tem, e nem me perguntem o que é isso, porque eu nem sei o que significa esse tal de Twitter, e muita gente chama Twitter, que deve ser americanizado. Eu sei que o Papa Francisco tem uma conta nesse tal de Twitter aí, que eu, analfabeto digital, não sei o que é. E ele disse o seguinte nessa mensagem: meu irmão, se você, desde que a pandemia começou, não passou uma noite sequer num leito de hospital, agradeça a Deus e se considere muito feliz. Mas o problema, meus irmãos, é que nós colocamos essa felicidade fora de nós. Nós colocamos essa felicidade em quimeras, em ilusões, em gozos terrenos que logo passam. Colocamos a nossa felicidade fora de nós, fora de nosso centro. E enquanto nós procurarmos a felicidade fora de nós, nós seremos eternos insatisfeitos. Nós seremos criaturas eternamente infelizes. E uma prova disso nós temos a criatura orgulhosa, a criatura ciumenta e a criatura invejosa. Os orgulhosos, o sofrimento, os ciumentos e os invejosos, eles carregam uma carga de sofrimento inimaginável. A criatura invejosa, meus irmãos, os Espíritos dizem no próprio capítulo 5 que a criatura invejosa, ela vive numa febre, numa tortura que não termina. É como se fosse uma tortura chinesa. Tudo que o próximo consegue de bom é uma tortura para o invejoso. Por quê, meus irmãos? Porque o invejoso, ele não tem confiança nas suas qualidades. Ele não confia nos seus talentos. Ele não percebe que Deus colocou dentro do seu coração muita coisa boa, mas que ele não enxerga. Porque ele está cego pela inveja, cego de ciúme. Uma criatura ciumenta, meus irmãos, é uma criatura altamente enferma da alma, porque não tem um pingo de sossego, não tem um minuto de paz, não tem um minuto de tranquilidade. E nesta procura da felicidade, meus irmãos, nós criamos muitas vezes para nós tormentos voluntários, que também fazem parte do nosso tema de hoje. Aqueles sofrimentos, meus irmãos, que muitas vezes nós não teríamos a obrigação de passar por eles. Sofrimentos que não estão no nosso planejamento reencarnatório. Provações que não foram escolhidas por nós, mas que muitas vezes na nossa imaginação doentia, no nosso desejo de conquistar mais e mais e de ser feliz a qualquer custo,
nós acarretamos para nós provações totalmente desnecessárias, contratempos que poderiam perfeitamente ser evitados se nós tivéssemos um pouco de discernimento, um pouco de cultivo da prece, de exercício da oração, de treinamento da compreensão, para perceber, meus irmãos, que às vezes basta muito menos daquilo que nós almejamos. E o ser humano, não poucas vezes, meus irmãos, quanto mais ele tem materialmente, mais ele quer ter. E é aí que muitas vezes ele se atrapalha, criando para si angústias, sofrimentos, aflições totalmente evitáveis. E as pessoas muitas vezes dizem: nossa, mas que karma pesado que eu tenho. Isso tudo é coisa do passado. Que cruz extremamente onerosa que eu carrego. E muitas vezes, meus irmãos, não é nada do passado. É desatenção daqui mesmo, do presente. Porque nós ficamos colocando a culpa num passado que a gente não conhece. Nós ficamos jogando a culpa de tudo num passado que nós desconhecemos. Que existe, é verdade. Nós reencarnamos muitas vezes, isso é fato. Mas muitas das coisas que nos acontecem são motivadas por desatenção do agora, por desequilíbrios do aqui, por ambições desmedidas e exageradas que nós não sabemos controlar. Existem sofrimentos voluntários que a criatura se arruma e que são proveitosos para ela? Os espíritos dizem que sim. Existem sofrimentos voluntários que são altamente proveitosos. Nossa, esse cara está louco. Esse expositor pirou. O que ele está falando? Nós estamos falando exatamente o que está no tema de hoje. Não estamos pulando uma linha daqui. E aqui os espíritos nos dizem, eles orientam Kardec, que existem sofrimentos que são sacrifícios de caridade. Corações extremamente abnegados, que muitas vezes sacrificam as facilidades da família, sacrificam o conforto de um lar muito gostoso e aprazível como esse, sacrificam afetos, sacrificam amores, para realizarem missões de caridade em lugares distantes, impondo-se muitas vezes uma carga adicional de trabalho, tendo de residir em locais inóspitos, submetendo-se muitas vezes a zoonoses, a enfermidades tropicais, a doenças de etiologia desconhecida, mas que são próprias de lugares muito afastados, onde essas criaturas vão exercer a sua missão de caridade. Este sofrimento é voluntário? É. Mas é altamente proveitoso. Por quê? Porque é um sofrimento caritativo. Porque é um sacrifício de abnegação, de doação, de renúncia. E o Cristo, ele fez exatamente esse tipo de sacrifício. Um Espírito que veio até nós, de esfera crística, de uma pureza que nós não temos condição de imaginar, e que veio aqui para nos ensinar a viver, sendo crucificado pela nossa ignorância. É bem verdade que uma missão dessa de abnegação não se compara à missão de Jesus, mas é uma missão muito linda. Para os padrões terrenos é uma missão muito bonita. Raríssimos corações se dispõem a fazer isso. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas sacrificam o seu próprio corpo, aqueles faquires que muitas vezes deitam
em tábuas cheias de pregos, muitas vezes até passam por fogueiras, praticando sacrifícios a título de se purificar espiritualmente. Meus irmãos, esses sacrifícios não têm nenhum valor, porque o corpo é para ser zelado, não para ser sacrificado. O sacrifício verdadeiro aos olhos de Deus, meus irmãos, é realmente o sacrifício da alma. O sacrifício da alma orgulhosa, o sacrifício do espírito prepotente, do espírito vaidoso, do espírito cheio de arrogância. São esses os sacrifícios que nós precisamos fazer todo dia. Porque a verdadeira desgraça, explicam os espíritos a Kardec, é quando a criatura se afasta de tudo e de todos e não quer viver mais. A verdadeira desgraça é não participar da vida. A verdadeira desgraça é não colocar o coração a serviço da vida, a serviço do próximo, a serviço da natureza, a serviço dos animais, a serviço das pessoas. Quantas vezes, meus irmãos, nós ficamos procurando sofrimentos que são desnecessários e nos esquecemos desses verdadeiros irmãos abnegados. São raros, é verdade, mas são anônimos e eles existem. Quantos missionários do amor levam remédio, levam a mensagem consoladora do Evangelho, levam a confiança em Deus, levam a esperança, levam a alegria de viver para pessoas que vivem em rincões tão afastados dos quais nós não temos a menor ideia. Sim, meus irmãos, arriscar a vida, sacrificar-se em prol da caridade por uma missão de amor é altamente valoroso e profundamente meritório. Aliás, meus irmãos, o Espiritismo nos ensina a compreender todas essas nuances da vida. Existem sofrimentos que são desesperadores, é verdade. Mas o espírita, meus irmãos, melhor do que ninguém, ele sabe que os desígnios de Deus são insondáveis, mas são verdadeiros e justos. Os desígnios de Deus são profundamente sábios e equitativos. Deus não está brincando. Deus nunca jogou dados. Aliás, como diz Albert Einstein, Deus não é um jogador de dados. Deus sabe perfeitamente aquilo que Ele faz e os mecanismos de sua lei, que é toda de amor e de misericórdia. Muitas vezes, meus irmãos, como profissionais de saúde que nós somos também, e nós tivemos a ocasião de trabalhar em hospital durante alguns anos de nossa vida, e nós presenciávamos irmãos em estado terminal, numa vida praticamente vegetativa, para desespero de familiares que os visitavam e muitas vezes até pediam, imploravam, clamavam para os médicos que desligassem o aparelho para fazer a eutanásia. E nós já naquela época, já fazendo o nosso aprendizado espírita, nós ficávamos muito assustados, porque havia médicos que eram totalmente favoráveis à eutanásia, mas que acabavam não fazendo. E é claro, meus irmãos, que hoje, no estudo espírita, resta bem transparente o aprendizado, no sentido de que o corpo que está em vida vegetativa está naquele estado, mas o espírito imortal e morredor não está. Quantas reflexões, meus irmãos,
esse espírito está fazendo no momento de coma profundo. Quantas experiências esse espírito, cujo corpo está ali em vida vegetativa, está realizando no plano espiritual. E quem pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode conhecer o curso das provas de alguém? Quem pode, meus irmãos, afiançar que não haverá um determinado momento em que aquele espírito retoma o corpo, reanima o corpo e recobra as suas faculdades? Isso acontece com uma frequência muito maior do que nós imaginamos. Então, o último suspiro de uma criatura, meus irmãos, é só Deus que pode determinar. É só o Pai que poderá estabelecer. Muita gente fala, mas é doloroso para a família, é desesperador para um filho ver um pai, ver uma mãe daquele jeito. Realmente é. Quem que gosta de ver um ente querido numa situação dessa? Uma criatura que nos abraçava, que nos beijava, que nos amava, que nos acarinhava, de repente está ali naquele estado vegetativo. Entretanto, meus irmãos, para esse espírito imortal, esse momento de coma é valiosíssimo. E às vezes 1 minuto, meus irmãos, Deus pode trazer aquele espírito para junto daquele corpo, aquela criatura experimenta uma melhora de saúde física, todo mundo se anima e então ela desencarna. Naquele minuto que ela foi trazida pelo corpo, pela ação de benfeitores espirituais para desencarnar depois, aquele minuto pode ter poupado séculos e séculos de desajustes futuros para aquela entidade. 1 minuto, meus irmãos, é extremamente valioso na economia da vida espiritual das pessoas. Então o Espiritismo não pode, meus irmãos, não pode de forma nenhuma concordar com a eutanásia. O Espiritismo não pode de maneira alguma bater palmas para o suicídio. E existem também, na palestra passada nós fizemos a loucura e o suicídio. O Kardec fala aqui na lição de hoje do suicídio de intenção. Às vezes é aquela criaturinha que está desgostosa da vida, mas que não quer se matar. Já está enfarada do mundo, mas não quer dar cabo de sua vida. Então ela procura muitas vezes participar de uma guerra, ir lá para o campo de batalha, com a esperança de ser baleada e vir a desencarnar. Isso está correto segundo as leis de Deus? Não está, meus irmãos. Porque além do suicídio voluntário, existe o suicídio de intenção. E muitas vezes o desejo de servir a pátria numa guerra é mais uma desculpa que o suicida em potencial está se dando para poder se afastar da vida. Quando na verdade, meus irmãos, quem deseja servir a pátria, serve para defender a pátria, sem buscar voluntariamente a desencarnação, o que é totalmente diferente do contexto da criaturinha que vai lá já com a intenção de desencarnar no campo de batalha. Então, em todas as situações, meus irmãos, o Espiritismo é sempre pela vida. Muitas vezes existem corações extremamente meritórios que se expõem a um perigo para salvar a vida de alguém. Às vezes sabendo que vão desencarnar, mas ele se expõe a este perigo para salvar a vida de alguém. Isto é suicídio? Não. Isto é um ato de amor, é um ato de caridade, é um ato de abnegação muito grande. Então o Espiritismo hoje, meus irmãos, ele lança as suas luzes sobre todas as situações da vida da gente.
Ele traz para nós um arsenal de recursos muito grandes, uma infinidade de alternativas para que nós possamos nos adaptar à lei de Deus, para que nós possamos cumprir esta lei, que é toda de amor, que é toda de caridade. Quantas vezes a criatura experimenta aquela melancolia, aquela vontade de chorar que vem do nada? Muitas vezes é o espírito que quer se desligar do corpo. É o espírito que tem vontade de ir embora, de voltar para o plano espiritual, na linguagem comum, no senso comum. Às vezes o espírito sente aquele anseio de se desligar do corpo, de adentrar as moradas espirituais. Mas como não chegou a hora ainda, ele volta para o corpo e muitas vezes ele sente aquele torpor, aquela languidez, aquela moleza, aquele desânimo. Neste momento, meus irmãos, quando isso acontece conosco, vamos rebater esses pensamentos de desânimo. Vamos olhar para uma criança sorrindo, vamos olhar para um pássaro que voa, vamos apreciar a beleza de uma flor tão linda, aquela rosa linda que a Liliane nos mostrou agora há pouco. Existe tanta coisa linda, gente. O mundo está cheio de coisa bacana. Esta pandemia é uma ocorrência natural. Sempre houve pandemias, meus irmãos. Sempre houve. A peste negra, a gripe espanhola na década de 20, até o nosso querido Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, desencarnou por ocasião da gripe espanhola. São ocorrências naturais, meus irmãos, que acontecem de tempos em tempos. É a lei de destruição que muitas vezes faz o seu papel, não no sentido de acabar com tudo, mas no sentido de renovar a paisagem física e espiritual de um planeta, de uma morada. Hoje foi um dia chuvoso, meus irmãos. E quantos de nós não terá pensado na chuva como uma bênção para renovar o ar, para eliminar os miasmas que pesam tanto na atmosfera, para diminuir um pouco essas vibrações de ódio, de desamor, de desânimo? Então, meus irmãos, os aflitos da bem-aventurança desse capítulo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São todos nós, todos os que procuram sofrer com Deus no coração, todos aqueles que sofrem tendo uma religião no coração, e nós abraçamos a religião espírita, essa religião de amor, que nos ensina que mesmo num planeta cheio de angústia, de maldade, de dor, de provação e de expiação, nós podemos ter uma felicidade relativa e nós podemos ser felizes. Nós podemos nos fazer felizes, porque a felicidade, em última análise, está dentro de cada um de nós. Procuremos essa felicidade dentro do nosso coração e nós ficaremos muito surpresos, porque foi lá que Deus colocou essa sementinha, esse germe, esse embrião, o embrião da felicidade. Muito obrigado por tudo, meus irmãos. Uma noite excelente para todos. Obrigado pelo respeito, pela caridade, pela paciência e uma montanha de coisa boa para todo mundo. Graças a Deus. Amados irmãos, depois de tanto recebermos, depois de recebermos o passe, enquanto falávamos, enquanto ouvíamos, agora chegou o momento de nós participarmos um pouco, doando a nossa vibração de amor. Então vamos mentalizar, meus irmãos, todos aqueles corações que nos pediram ajuda, aquele vizinho, aquele companheiro de trabalho, aquele parente, alguém que está internado, que foi acometido do Covid ou de outra enfermidade qualquer.
é o momento de firmar o pensamento nessa pessoa. Porque agora as equipes espirituais do Aprendizes do Evangelho estão socorrendo, estão reanimando este coração, envolvendo essa criatura em bênçãos de amor, em vibrações de otimismo, em fluidos retemperadores de bom ânimo, de paciência e de encorajamento. Vamos vibrar também, meus irmãos, pelos nossos lares, para que os nossos lares sejam visitados pelos anjos de Deus. Que Deus possa abençoar a nossa casa, como abençoou a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó, com a presença dos Espíritos Redentores, deste plano espiritual maravilhoso, que vai tirando da nossa casa toda aquela vibração de desânimo, de tristeza, e vai colocando bênçãos de amor. Vibremos também, meus irmãos, pelos nossos irmãos desempregados. Nesse momento, vamos mentalizar entrevistas sendo agendadas, currículos sendo distribuídos, carteiras profissionais sendo assinadas, frentes de trabalho são elaboradas para poder agasalhar um número cada vez maior de criaturas necessitadas de ganhar o seu pão de cada dia de uma forma decente, de uma maneira honesta. E vibremos por aquele coração, meus irmãos, conturbado, perturbado, aquele coração que está com uma ideia de suicídio na sua cabecinha, que ao lado desse coração, um benfeitor espiritual possa estar lhe inspirando, intuindo pensamentos encorajadores, de confiança em Deus e de certeza de que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. E como tudo pode ser mudado pelo poder da prece, é assim que nós encerramos o nosso encontro de hoje, evocando a Mãe querida, Maria de Nazaré, que trabalha incessantemente aliviando os corações aflitos, principalmente no Vale dos Suicidas, onde a Mãe de Jesus tem uma atuação muito intensa, até mesmo por ordem do seu Filho querido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de misericórdia, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa volta para o verdadeiro lar. Que assim seja. Graças